Olá pessoal do segundo ano, espero que vocês estejam todos bem, com saúde, se cuidando, fazendo tudo o que é possível aí para evitar, que esse vírus, que o coronavírus se espalhe ainda mais, na nossa cidade. Nós estamos separados fisicamente, já há uma semana que a gente não se vê, tô com saudade de todas. Mas essa distância física não impede que a gente dê continuidade aos nossos estudos de filosofia e sociologia, Por isso, a partir de hoje, eu vou gravar vídeos rápidos de no máximo 15 minutos, 10 a 15 minutos, com algumas explicações, com base aí no material de vocês, indicando a parte do material que nós estamos falando, indicando exercícios no final, os exercícios de aplicação que eu preciso que vocês façam, para que a gente dê continuidade aos nossos estudos, Não estamos de férias, essa situação, se Deus quiser, ela é passageira, E o quanto antes nós estaremos de volta na escola e a gente precisa continuar, com os nossos estudos. Hoje nós vamos falar, no capítulo 12, módulo 34, o que é fenomenologia. A gente muda um pouquinho, não é que a gente muda de assunto, na verdade nós vamos adicionar mais um termo filosófico, aos nossos estudos. Até então, no capítulo 11, nós tratamos ele inteirinho sobre o existencialismo, Vimos Nietzsche, vimos Schopenhauer, vimos Kierkegaard, E agora a gente vai ver alguns filósofos, de uma outra corrente de pensamento que está intimamente ligada com o existencialismo, que é a fenomenologia, E lá no módulo 34, a pergunta é justamente essa: o que é fenomenologia, A palavra fenomenologia advém da palavra fenômeno. Fenômeno é um acontecimento, é algo que acontece ou que aparece, É um assunto que vai exigir um nível de abstração de vocês, E uma capacidade de compreender conceitos, Mas que vocês vão conseguir com base em tudo que a gente já viu anteriormente, tá? Vamos lá, então. Fenomenologia já diz que vem de fenômeno, que significa aparição, Ou acontecimento. Um filósofo que estuda a questão do fenômeno é o Immanuel Kant, O Kant nós vimos lá no primeiro ano, quando ele fala do conhecimento a priori e do conhecimento a posteriori, lembram disso? O conhecimento a priori é aquele que eu tenho antes da experiência dos sentidos, e o conhecimento a posteriori, por sua vez, é aquele que eu adquiro depois da experiência dos sentidos, Então, só relembrando um pouquinho, para o Kant, eu só sei que o fogo é quente depois que eu encosto a minha mão lá no fogo e sinto, através da minha sensação tátil, que ele me queima, Então, o conhecimento a posteriori é aquele que é depois da experiência. O conhecimento a priori é aquele que eu tenho antes da experiência. Eu sabendo já que o fogo é quente, porque alguém já colocou a mão lá nele e se queimou, eu não vou colocar minha mão lá nele. Então, é um conhecimento a priori. Eu sei que o fogo é quente e que o fogo queima, Então, o Kant ele faz essa divisão, e o Kant ele fala o seguinte, que quando eu apreendo a posteriori, quando o meu conhecimento ele se forma a priori, eu apreendo ele pela aparição, Então, é a visão que eu tenho a respeito daquele objeto de conhecimento, a respeito daquele fato. O Kant ele tem uma frase que diz assim: não sei o que as coisas são em si, mas apenas como elas aparecem para mim, Então, esse é o conhecimento a priori, E essas coisas em si, esse aparecimento das coisas em si, a que ele se refere, são, na verdade, os fenômenos, E a fenomenologia, que é essa parte da filosofia, vai estudar esses fenômenos, essas coisas em si, esses conhecimentos a priorísticos de acordo com a teoria kantiana.
Nós temos um filósofo importante dentro da fenomenologia, que é o Edward Russell. E o Russell, ele vai discutir o problema do conhecimento, né? Ele vai fazer uma reflexão filosófica sobre os fenômenos, que para ele nada mais são do que acontecimentos, né? Segundo ele, a fenomenologia, que é essa ciência dos fenômenos, ou seja, essa ciência dos acontecimentos, ela é capaz de conferir autenticidade e rigor ao conhecimento científico, né? Então, é a partir do momento em que eu me debruço cientificamente a entender, a compreender e a estudar os fenômenos e os acontecimentos, eu atribuo autenticidade e rigor científico aos acontecimentos e aos fenômenos. Ela é o estudo dos fenômenos, daquilo que se manifesta à consciência, né? E o Russell, ele vai falar o seguinte: olha, o mundo em si, ele é um fenômeno, né? Que primeiro se mostra, ou seja, primeiro eu percebo esse mundo, para depois se chegar àquilo que de fato ele é. Então, a nossa percepção de mundo enquanto seres humanos, ela é a priorística. Primeiro eu percebo o mundo, primeiro eu sinto o mundo, depois é que eu vou refletir sobre esse mundo, né? Então, o fenômeno do mundo, né? Já que o Russell fala que o mundo, ele é um fenômeno, ele é a priorístico, ou seja, eu sinto esse mundo, eu percebo esse mundo para depois refletir sobre ele, né? Vamos pensar em uma criancinha, né? Uma criança de 4, 5 anos que está tomando contato com o mundo enquanto fenômeno, né? No primeiro momento, ela não vai refletir sobre esse mundo, ela vai perceber, né? Depois vem a fase dos porquês, por que isso? Aí sim ela já está tentando entender e refletir sobre esse mundo. Mas num primeiro momento, esse mundo ele se mostra para ela de maneira priorística, né? Retomando aí um pouquinho o Kant, né? A fenomenologia, segundo Russell, atua por descrição e não por dedução. Ou seja, quando eu pego um fenômeno, né, seja ele concreto ou não, primeiro eu vou descrever esse fenômeno, eu vou ver as características desse fenômeno, depois eu vou deduzir sobre ele, né? Depois eu vou refletir sobre ele. É assim que a fenomenologia age, né? E aqui a gente tem uma oposição clássica, né, que nós vimos lá no primeiro ano e que agora na fenomenologia a gente retoma, que é essa oposição entre o empirismo e o racionalismo. Para quem não se lembra, o empirismo é aquele conhecimento, né, aquela forma de adquirir conhecimento, melhor dizendo, através da experiência dos sentidos, né? O conhecimento de base empírica, ou seja, através da experimentação. Já o racionalismo é aquela forma de adquirir conhecimento através única e exclusivamente da razão, da minha capacidade de pensar e refletir, né, sobre o mundo e sobre os fenômenos. Para o Russell, a fenomenologia, né, que é essa área da filosofia, ela supera tanto o empirismo quanto o racionalismo, né? Porque a fenomenologia vai vir e vai falar o seguinte: olha, não há consciência pura, mas consciência em relação a algo. Ou seja, nem só pelos sentidos e nem só pela razão. Para que eu tenha consciência de alguma coisa, eu preciso ter a experiência dessa coisa. Mas, por outro lado, para que eu tenha experiência de algo, de algum fenômeno, eu preciso racionalizar sobre ele, né? Então, a fenomenologia ela vai superar tanto o empirismo quanto o racionalismo. Ela rompe com a afirmação kantiana de que o fenômeno nunca revelará a coisa em si, né? Então, sendo Kant tendo essa base empírica, né, a fenomenologia vai superar essa ideia kantiana. E o Russell ele vai falar o seguinte: quando se tem consciência de algo, reconhece-se a sua existência externa e admite-se a possibilidade de reconhecimento interno. Vamos traduzir isso aí. Vou pegar uma coisa que está aqui nas minhas mãos, né? Agora o óculos, por exemplo, né? O óculos, de acordo com a fenomenologia, ele seria um fenômeno, porque ele aparece. Só que eu posso dividir
o fenômeno óculos em duas vertentes. A ideia de óculos, que é quando eu não tenho a concretude do óculos, e o material óculos, que é quando eu consigo pegar no óculos, eu tenho essa concretude, né? O fato de eu não ter nenhum óculos perto, quando alguém fala, nossa, o óculos, eu sei o que é. Porque eu já construí internamente a ideia de óculos, eu já tenho a consciência do que seria um óculos. Eu não preciso ver um óculos concretamente para saber o que é um óculos, né? Então, o fenômeno, ele tem essas duas características, por isso que a fenomenologia, que é essa ciência dos fenômenos, ela supera tanto o empirismo quanto o racionalismo. O mundo é constituído pela consciência e, nesse sentido, constituir pode se referir a dar significado e a revelá-lo. O mundo se mostra para mim, né? Eu tenho contato com esse mundo, eu percebo esse mundo através dos meus sentidos. Mas esse mundo, quem dá significado para esse mundo sou eu. Isso é subjetivo, isso é individual, né? Aí vem aquele termo que a gente sempre escuta, né? Falar visão de mundo. A minha visão de mundo é diferente da sua visão de mundo, que é diferente da visão de mundo de outra pessoa, do meu amigo, da minha mãe, do meu pai. Por quê? Porque o mundo, enquanto fenômeno, ele é um só, ele é concreto. Mas enquanto ideia, ele é subjetivo. Porque cada um interpreta esse mundo de uma maneira, revela esse mundo de uma maneira através da sua própria consciência. Consciência é essa que é construída, né, na nossa vivência em sociedade. Muito bem, vamos finalizar agora falando um pouquinho dos impactos dessa fenomenologia, né, dessa ciência dos fenômenos na nossa filosofia contemporânea. Ela fundamenta os estudos de várias correntes filosóficas, né, contemporâneas, como por exemplo o existencialismo, que nós acabamos de estudar, né, agora no capítulo 11, o estruturalismo, que nós ainda vamos estudar, e a teoria crítica, que nós também ainda vamos estudar no segundo semestre. Né? Então, a fenomenologia, ela é importante porque ela embasa, né, essas correntes filosóficas gigantes, que é o existencialismo, o estruturalismo e a teoria crítica. A fenomenologia também é fundamental na abertura para o entendimento que dá consciência como algo que se constitui em uma relação indissociável entre o sujeito e o objeto no mundo. Nós fazemos parte do fenômeno mundo, nós fazemos parte do mundo, né? E quando eu adquiro essa consciência de que eu, sujeito, faço parte do objeto que é o mundo, a minha consciência ela se altera, né? A minha relação com esse mundo ela muda, porque eu faço parte dele. Então, o que acontece com esse mundo me afeta diretamente. Então, a fenomenologia ela é importante porque ela nos ajuda a entender isso. Muito bem, é disso que trata o módulo 34, lá no capítulo 12. Eu quero que vocês façam a leitura do módulo 34 e façam os exercícios de aplicação da página 224 e 225, número 1, 2 e 3, tá? E no nosso próximo encontro virtual, a gente vai comentar sobre esses exercícios, ok? Bons estudos, fiquem em casa, fiquem com Deus, até a próxima.